Olá, mais um episódio do nosso Rockcast, o podcast do Portal Correio. E hoje nós vamos tratar a respeito desta semana pós-semana de chuvarada, né? Tivemos os últimos dias melhores em termos climáticos, né? Sem aquela chuva permanente. Por isso, a redução do nível do Rio Jacuí, por exemplo, né? E aqueles problemas também retrocedendo, causados pela enchente que registramos na última semana. Uma boa notícia, né? O sol, inclusive, se arriscando a aparecer por mais tempo na região de Cachoeira do Sul. Mas politicamente, o que podemos tirar dessa semana? É uma pergunta que precisa ser feita, né? Opinião minha, e não sou dono da razão, né? Por isso é só uma opinião que está sempre aberta à contra-argumentação para que possamos encontrar juntos um caminho melhor para a Cachoeira. E talvez isso vale também para os outros municípios, porque é preciso que esse grito ecoe nos ouvidos do governo do estado, do governo federal. É preciso que os gestores municipais, no momento em que se atravessa algum tipo de dificuldade, como essa que enfrentamos na última semana, possam ser ouvidos, possam se fazer ouvir, né? Então esse deve ser um foco dos gestores, apresentar a realidade quando ela está acontecendo. Porque esse atendimento no município aos atingidos, e Cachoeira do Sul é um exemplo disso, de gente muitíssimo capacitada, gente muitíssimo competente, defesa civil, bombeiros, as forças de segurança pública e por aí vai. Gente da mais alta qualidade, por isso mesmo referência no estado nas suas atividades. Aí cabe aos gestores municipais essas tratativas com os governos, tanto em nível estadual quanto em nível federal, porque não é um favor que se vá pedir, sequer é um pedido, é uma cobrança e ela deve ser constante, né? Deve-se entender que o gestor local tem ciência de o que ele está fazendo é só cobrar aquilo que lhe é de direito, que é de direito do município. Afinal de contas, no momento de se tirar a parte do imposto que vai para o Estado, para a federação, esses governos são altamente qualificados, né? Fazem como não se enxerga em outro lugar. Tem empresas que não conseguem ser tão eficientes na cobrança. Então, boa parte daquilo que se arrecada dos municípios, boa parte, vai sustentar o governo do estado, vai sustentar o governo federal, as gastanças. Então, quando se vai cobrar, é isso mesmo, a cobrança, para que se retorne ao menos o mínimo possível para se auxiliar, se der amparo aos municípios atingidos. Isso vale para a Cachoeira do Sul também. Então, imagino que esse deve ser sempre o foco nos próximos eventos, e eles vão acontecer, né? Os eventos climáticos dos últimos anos vêm nos demonstrando isso, sinalizando isso, para que os gestores busquem rapidamente essa cobrança para que se tenha um repasse de recursos, um amparo estrutural o mais breve possível também. E não é uma questão de se agradecer, né? Porque não existe o dinheiro do governo do estado, não existe o dinheiro do bolso do governador, não existe o dinheiro da federação, do bolso do presidente, dos ministros, dos senadores. É dinheiro nosso. É aquela história de sempre, né? O governo não vai te dar nada que já não tenha te tirado antes. Então é uma cobrança para que ao menos o mínimo, a parte mínima, volte para auxiliar os municípios. Até porque não é inteligente não auxiliar os municípios. Porque se o município quebra, quebra também o estado, quebra a federação, não se tem mais como gastar. Então acho que esse deve ser o foco sempre dos gestores locais. E deixar no município as equipes que sabem o que tem que ser feito
em termos de auxílio, de atendimento para a população. Por falar em população, parabéns, que mais uma vez se mostrou muito solidária à população de Caxias do Sul, o que nos enche sempre de orgulho. Esse é o nosso episódio de hoje do nosso OkCast, o podcast do portal O Correio. Agradecendo a sua companhia até aqui, pedindo a sua opinião sobre essa pauta, qualquer outro assunto que você queira nos encaminhar e, claro, aquele convite sempre, que você seja conosco no nosso próximo episódio. Você muito obrigado e até lá.